Nada se sobrepõe ao resultado, né? Essa é uma lição que eu aprendi com o saudoso Vianney Carlet. Baldasso, tu pode fazer qualquer análise que tu fizer sobre o jogo, mas não te esquece que o mais importante continua sendo o resultado. O Inter perdeu o jogo. Essa derrota ela é importante na tabela de classificação. Ela aumenta a possibilidade de nos inviabilizar a brigar por algo mais importante na competição, tá? Ponto. Vamos... Ei, presta atenção no Baldasso aqui, tá curtindo o comentário aí? Então tá. Então antes presta atenção no meu recado aqui. Tu tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou, mas tem direito ao benefício assistencial. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar, tu tentou o benefício assistencial e não conseguiu, conduziram errado para ti, uma limitação física e tal. Agora, conversa com a SOS Aposentadoria. Eles são os profissionais para conduzir isso para ti. Tá aqui na tela o WhatsApp, chama eles agora e vamos agilizar isso aí, tá bom? Curte aí. Vamos analisar o jogo? Vamos analisar o jogo. Mais do que o jogo. Vamos analisar o começo do trabalho do Roger Machado. Embora não se tenha ainda nenhum subsídio para fazer alguma consideração importante sobre o trabalho do Roger. Evidentemente, esse é o primeiro jogo, ele fez um treino e as coisas não funcionam dessa forma. Bom, em cima disso, como é que foi o jogo? O Roger estabeleceu uma estratégia para começar a partida, com 3 volantes e 3 atacantes. Eu imaginei que ele fosse colocar 3 volantes para dar robustez à marcação do meio-campo, mas imaginei que ele fosse colocar um meia. Para ter uma possibilidade maior de segurar a bola na frente. Eu sei que o Alan Patrick não está à disposição, que o Johan vem buscando espaço e que o Gabriel Carvalho é um menino. Mas eu imaginei que ele fosse colocar um meia. Não, ele preferiu botar 2 jogadores abertos, o Wesley e o Borré, e o Alário na área. Como é que foi o primeiro tempo? Só o Botafogo jogou. Eu entendo que o Botafogo fosse ser protagonista. Claro, está jogando em casa. Mas o Botafogo é um bom time, é líder da competição. Mas o Internacional tem muitos desfalques importantes. Mas é o começo de um trabalho. Então tem várias coisas que estabeleceram e impuseram dificuldades ao Internacional. Ok, o Botafogo seria protagonista. Mas assim, tu tem que ter alguns antídotos para essas coisas que estão pré-estabelecidas. E o principal deles no primeiro tempo seria manter mais a bola na frente. O cara que estava encarregado dos meus volantes a ser um pouco meia que fosse, era o Bruno Henrique, que fez uma partida muito ruim. Então nós não tivemos essa contenção, não tivemos essa possibilidade de manutenção de bola na frente. E aí o Botafogo, de forma permanente, massiva, expressiva, esteve no nosso campo. E começou a acumular chances, fazendo o nosso goleiro aparecer, fazendo as individualidades do nosso sistema defensivo aparecer também. E o Botafogo foi martelando. A gente não conseguia tirar a bola do campo ofensivo do Botafogo, não conseguia, ter um volume no meio-campo para impedir que o Botafogo tivesse tão presente aqui na nossa área, que chegou um ponto que o Botafogo fez o seu gol. O Inter fez um primeiro tempo ruim por conta disso. Não por perder de 1-0. Mas porque não teve nenhuma presença ofensiva, o Inter inexistiu ofensivamente no primeiro tempo e se submeteu ao fato de que o Botafogo teria a bola na frente. Então foi um primeiro tempo ruim, a estratégia do Roger não deu certo. No segundo tempo, a história do jogo mudou. Não que o Roger tenha mudado o time, ele não mudou, mas o Internacional não mudou na virada, eu digo para o segundo tempo. O Inter avançou um pouco as linhas e o Botafogo meio que começou a esperar o Internacional. O Botafogo meio que deu a bola para o Internacional. Eu não vi a posse de bola no segundo tempo, mas certamente ele é maior do Internacional. E aí o Inter teve volume. O volume do Internacional no segundo tempo foi muito bom. Parecido com o volume de jogo do Botafogo no primeiro. Qual a diferença? A diferença é que o Inter teve dificuldades para chegar com qualidade, para ter as suas chances. O Botafogo teve chances no primeiro tempo. O Inter só foi ter chances no segundo tempo na finaleira agora, quando o Botafogo estava todo dentro da área e cansado. Aí o Internacional começou a chegar com mais possibilidades. Teve aquele lance do Johan, da bola
por cobertura que ele fez mal, poderia ter feito gol. Teve um lance com o Borré, teve o Gustavo Prado no final do jogo. No final do jogo, se o Inter tivesse empatado a partida, não seria um absurdo. Não seria um absurdo. O Botafogo foi melhor que o Inter no primeiro tempo e o Inter foi melhor que o Botafogo no segundo tempo. Mas o melhor do Inter no segundo tempo foi com pouquíssima efetividade, com uma chegada não tão qualificada assim. Apenas volume. Eu sempre digo que volume de jogo, ele só significa alguma coisa se tu chega com a possibilidade do gol. Senão o volume do jogo não significou nada. O volume de jogo do Internacional no segundo tempo, ele foi oco até a finaleira ali, quando teve uma ou outra oportunidade. Não foi uma boa partida do Inter. O Inter não foi amassado pelo Botafogo, líder do campeonato também. Repito, no final do jogo o Inter poderia até ter empatado o jogo. E aí? É o começo do trabalho do Roger Machado. É claro que é ruim começar perdendo. E certamente não tem como fazer uma análise mais profunda do começo de trabalho e das convicções do Roger, porque o Roger não tem a metade do time. E na terça-feira contra o Rosário, quem sabe vai ter o Alan Patrick de volta e quem sabe o Valência e o Wanderson. Claro, já muda um pouco, já vai começar a dar para ter uma ideia do que o Roger quer, porque hoje era um jogo específico. Ele não vai escalar 3 volantes contra o Rosário do Beira-Rio, por exemplo. Na terça-feira vai ser diferente. Mas na terça-feira tem um grande desafio, que é passar a próxima fase da Sul-Americana e o adversário tem a vantagem. O Internacional, ao mesmo tempo em que eu digo que não dá para estabelecer nenhum conceito ainda sobre o começo de trabalho do Roger, eu admito que se ele começar o trabalho perdendo no Brasileiro e eliminado na Sul-Americana, vai começar com uma bigorna nas costas de pressão e não é legal para o começo de trabalho dele. Embora eu considere que a culpa de qualquer coisa que aconteça agora não é dele, e sim da condução das coisas do técnico anterior. Mas o Roger veio para encontrar soluções e ele vai ser cobrado para isso, e está aqui um cara que cobra bastante e não vai deixar de cobrar o Roger. Não vai deixar de cobrar o Roger. O Roger tem algumas características que eu gosto muito, que me fizeram fazer campanha para que ele fosse técnico do Internacional. Se ele realmente na terça-feira tiver o Alan Patrick, tiver o Valência, ele vai poder começar a estabelecer um meio-campo agudo, incisivo, de no máximo 2 toques na bola, que nunca joga para trás, né? São características do Roger taticamente. E eu vou precisar disso contra o Rosário Central para fazer os 2 gols de diferença para passar a próxima fase da Sul-Americana. Hoje foi insuficiente. Hoje não foi bom, mas não foi trágico. Nós fizemos um jogo contra o melhor time do campeonato, em que eles foram melhores e mais efetivos no primeiro tempo, e que eu no segundo tempo fui melhor, mas não fui efetivo. O Botafogo mereceu vencer, mas o Inter no final do jogo poderia até ter empatado. Sobre individualidades. Gente, tá louco. O Rômulo tá muito mal há 2 jogos. Foi trágico hoje, foi trágico contra o Rosário. E a grande possibilidade de ele começar o jogo na terça-feira. Porque o Fernando e o Thiago Maia não vão estar à disposição. Não sei, hein? Não sei. Muito mal. Bruno Henrique, hoje, o Bruno Henrique tem 2 tipos de Bruno Henrique que jogam no Inter. O meio-campista marcador e qualificado e o burocrático. O Bruno Henrique hoje foi um carimbador de notas de setor público. Um carimbador de notas. E ele tinha a incumbência hoje de marcar e ser uma espécie de peça criativa no meio-campo que nem de longe ele foi. Mal, Bruno Henrique, mal. O Alário, inexistente. O Borré, um imenso conjunto vazio. O Wesley, que acertava tudo, agora erra tudo. Defensivamente, nós não fomos mal individualmente. O Igor Gomes, o Mercado, o Robert Renan e o René não fizeram uma partida. O Rocher, muito menos. O Internacional no primeiro tempo não tomou o gol por erro individual. O Internacional no primeiro tempo tomou o gol porque o Botafogo estava permanentemente no nosso campo. Por isso tomou o gol. Né? Uma pena que no primeiro tempo nós não tivéssemos tido a possibilidade de evitar que o Botafogo tivesse tão presente. O Botafogo fez o gol no primeiro tempo por insistência e o Inter deixou eles insistirem.
No segundo tempo nos faltou um pouco de qualidade também. Aquela bola do Johan, que ele tem a possibilidade da cobertura, faltou qualidade. Jogador qualificado ali, diferenciado, ele vai encobrir o goleiro e vai fazer o gol. Eu gostei muito daquela chance que nós tivemos no final do jogo, num chute improvável do Gustavo Prado. Esse guri é diferente, tá? Esse guri tem que ter mais oportunidades. Esse guri tem que ter mais oportunidades, que ele é diferente. No fim das contas, perdemos o jogo. A situação na tabela do Campeonato Brasileiro, ela é complicada, mas Campeonato Brasileiro agora fica um pouco de lado. Porque na terça-feira, daqui a 3 dias, agora são 8h30, daqui a 3 dias e 1 hora, nós estaremos em campo para jogar a nossa vida na única competição internacional que nós temos. Na última competição eliminatória de mata-mata que nós temos. E talvez na única competição que nós tenhamos chance de título. O jogo de terça-feira é o jogo do ano. O adversário é ruim. O Inter tem obrigação de fazer os 2 gols de diferença e passar à próxima fase. É o primeiro grande desafio de Roger Machado como técnico do Internacional.